Antes de qualquer passo no deserto, existe uma voz que chama pelo nome. Números começa não com uma caminhada, mas com uma contagem, como se Deus dissesse que ninguém ali é invisível. Cada homem contado é uma história viva. Cada número esconde um destino. O deserto não é apenas um lugar de areia, é um palco de transformação. Nada ali é aleatório, nem o tempo, nem as perdas, nem as vitórias. O povo não anda porque quer, anda porque é conduzido. Há ordem até no caos aparente. Deus organiza antes de mover. Ele estrutura antes de enviar. A pergunta que ecoa é simples e profunda. Quem você é quando Deus começa a te contar? O livro de Números não fala só de pessoas, fala de propósito. Ele revela que Deus não trabalha com multidões sem rosto. Ele trabalha com indivíduos dentro de um plano maior. Cada nome importa. Cada vida pesa no destino coletivo. Antes da jornada, vem a identidade. Antes da luta, vem o chamado. Antes do deserto, vem a escolha divina. A contagem não é militar apenas, é espiritual. Deus separa, organiza e posiciona. Cada tribo tem lugar, função e direção. Não se acampa de qualquer jeito diante do sagrado. O centro do acampamento não é uma tenda comum, é a presença de Deus. Tudo gira ao redor dela. Quem se afasta do centro perde o sentido. Quem se aproxima encontra propósito. O arranjo das tribos mostra que Deus é um Deus de ordem, não de confusão. O povo aprende que até descansar exige obediência. O deserto vira uma escola silenciosa. Cada dia é uma lição que poucos entendem na hora. O que parece rotina é treinamento. O que parece atraso é preparo. O que parece castigo é formação. Deus está moldando um povo que ainda pensa como escravo, mas precisa agir como nação. A grande pergunta é: como deixar de ser escravo por dentro quando já se é livre por fora? Os levitas não são contados como os outros. Eles não lutam com espada, lutam com serviço. Eles não herdam terras, herdam responsabilidade. São separados para carregar o sagrado. Cada objeto do tabernáculo tem peso físico e peso espiritual. Nada pode ser tocado sem reverência. Um erro não é apenas falha técnica, é ofensa espiritual. Isso mostra que proximidade com Deus exige mais cuidado, não menos. Quanto mais perto do sagrado, maior a responsabilidade. O serviço vira culto. O trabalho vira adoração. Não existe tarefa pequena quando Deus é o centro. Até carregar madeira vira ato espiritual. Isso ensina que fé não é só sentimento, é prática diária. Quem serve carrega mais do que peso, carrega significado. Mas logo surgem murmurações. O deserto revela o que o Egito escondeu. A fome revela caráter. A sede revela fé. O povo começa a lembrar do passado com nostalgia falsa. Eles esquecem os chicotes e lembram dos alimentos. A memória seletiva é uma armadilha da alma. Quando a dor do presente é grande, o passado parece melhor do que foi. Eles dizem que no Egito havia comida, mas esquecem que não havia liberdade. Preferem cebolas com escravidão do que liberdade com responsabilidade. Deus responde com maná. Mas o maná não agrada quem quer controlar o cardápio da vida. O milagre diário vira algo comum. O extraordinário se torna rotina. E quando o milagre vira rotina, o coração se torna ingrato. A pergunta é: você reconhece o milagre quando ele se repete? Moisés também sente o peso. Liderar um povo é carregar dores que não são suas. Ele se cansa, reclama e pede ajuda. Deus então reparte o espírito de liderança. 70 homens recebem parte da carga. Isso revela que ninguém foi criado para liderar sozinho. Liderança isolada vira tirania ou esgotamento. Deus trabalha em equipe, mesmo sendo todo-poderoso. O poder é compartilhado para formar maturidade coletiva. O líder não é aquele que faz tudo, mas o que forma outros. Isso também mostra que o espírito não é limitado. Ele se multiplica sem se dividir. Quanto mais se reparte, mais se manifesta. Liderança é serviço, não privilégio. Quem governa carrega fardos invisíveis.
Miriam e Arão se levantam contra Moisés. A rebeldia começa dentro da própria liderança. Eles questionam não só o homem, mas a escolha de Deus. Toda crítica contra o chamado é, no fundo, crítica contra quem chamou. A inveja espiritual é uma das mais perigosas. Ela usa linguagem religiosa para esconder orgulho. Deus responde não com discurso, mas com ação. Ele defende Moisés publicamente, e Miriam é ferida. Isso mostra que atacar o que Deus levantou traz consequências. Não é Moisés que se defende, é Deus quem intervém. O silêncio de Moisés mostra que quem confia em Deus não precisa se justificar sempre. Deus é juiz de suas escolhas. Chega o momento de espiar a terra. 12 homens veem a mesma terra, mas produzem 2 discursos diferentes. 10 veem gigantes, 2 veem promessa. O problema não está no que se vê, mas em como se interpreta. Fé não nega os gigantes, mas os coloca abaixo de Deus. Medo amplia o inimigo e diminui a promessa. O povo escolhe ouvir a voz do medo. A maioria nem sempre está certa. A multidão nem sempre anda com Deus. Às vezes, Deus anda com a minoria. A decisão do povo muda seu destino. Uma noite de medo gera 40 anos de deserto. Uma escolha errada prolonga uma jornada que poderia ser curta. A pergunta que fica é: qual voz você escolhe ouvir quando todas falam ao mesmo tempo? Deus declara que aquela geração não entrará na terra. Não é castigo vazio, é consequência educativa. Eles não estão prontos para herdar o que não acreditam merecer. A terra exige fé antes de exigir força. O deserto agora vira sentença e escola ao mesmo tempo. Cada passo é lembrança do erro. Cada dia é uma chance de aprender. A geração morre, mas a promessa não. Deus não abandona o plano por causa das pessoas. Ele troca as pessoas para cumprir o plano. Isso é duro, mas é justo. O propósito é maior que o indivíduo. Deus é fiel à promessa, não às vontades humanas. Mesmo assim, o povo tenta entrar à força. Querem conquistar sem Deus, e são derrotados. Isso mostra que coragem sem direção vira loucura. Fé sem obediência vira presunção. Não basta querer ir, é preciso ser enviado. Não basta lutar, é preciso ter Deus à frente. Toda vitória fora do tempo vira derrota. Toda decisão sem Deus vira frustração. Eles aprendem que o mesmo Deus que abre caminho pode fechá-lo quando não é o tempo certo. O tempo de Deus é parte da promessa. A pressa destrói aquilo que a fé constrói. A jornada continua, mas agora com peso maior. Cada dia carrega memória e expectativa. O povo anda, mas já não anda inocente. Eles sabem que perderam algo precioso. O deserto agora é mais que lugar, é lembrança viva. Cada túmulo no caminho conta uma história de incredulidade, mas também anuncia esperança, porque os filhos crescem vendo os erros dos pais. Eles aprendem com a queda dos antigos. Deus está preparando uma nova geração em silêncio. Nada é perdido quando Deus ensina. Mesmo o erro vira ferramenta. A história não termina aqui. Ela apenas avança para um novo capítulo. O que vai acontecer com esse povo moldado pela dor ainda está para ser revelado. O deserto não esquece quem nele caminha. Cada passo carrega ecos do passado e sombras do futuro. A nova geração cresce ouvindo histórias de falhas que não cometeu, mas que paga para aprender. Deus continua guiando, mesmo quando o povo não entende o caminho. A nuvem se move e o povo segue sem discutir. Mas dentro dos corações ainda existe luta. A liberdade externa ainda não virou liberdade interna. A grande pergunta agora é possível herdar uma promessa sem herdar também as feridas do passado? O povo aprende que caminhar com Deus não elimina conflitos, mas os transforma. Cada dia é uma prova invisível. Cada noite é um espelho da alma. O silêncio do deserto fala mais alto que multidões. Deus trabalha quando ninguém vê. Ele constrói caráter enquanto o povo espera a terra. A promessa não é só geográfica, é espiritual. A terra é destino, mas a fé é o caminho. Sem fé, até a terra prometida vira deserto. Então surge uma rebelião que não nasce do povo comum, mas da liderança. Corá
Datã e Abirão, se levantam contra Moisés e Arão. Eles usam palavras de igualdade para esconder ambição. Dizem que todo o povo é santo, mas querem o lugar que não lhes foi dado. O discurso parece justo, mas o coração é vaidoso. Rebeliões nem sempre gritam, às vezes discursam bonito. Deus vê o que os homens não veem. Moisés não responde com força, responde com entrega. Ele deixa Deus julgar. Isso mostra que quem confia na justiça divina não precisa criar a própria defesa. Deus, então, age de forma que ninguém possa negar. A terra se abre. A liderança rebelde desaparece. O povo treme ao ver que Deus não brinca com autoridade espiritual. Não é Moisés que está em jogo, é o próprio chamado de Deus. A liderança não é prêmio, é responsabilidade dada do alto. Quem tenta tomar o que Deus não deu, perde até o que tinha. Mesmo após o juízo, o povo murmura outra vez. Eles dizem que Moisés matou o povo do Senhor. A cegueira espiritual é mais profunda que a física. Eles veem o milagre, mas não entendem a mensagem. Deus então envia uma praga. Arão corre com incenso entre os vivos e os mortos. Ele se coloca como ponte entre a ira e a misericórdia. O sacerdote não é só mediador, é intercessor. Ele se expõe para salvar outros. Isso aponta para algo maior que ainda virá na história. A praga para quando Arão se coloca no meio. A vida é preservada pela intercessão. Isso ensina que alguém precisa se colocar entre Deus e o povo. A salvação nunca é isolada, sempre passa por mediação. Deus confirma novamente a escolha de Arão. Seu cajado floresce. Onde não havia vida, agora há fruto. Isso mostra que o chamado de Deus produz vida mesmo em madeira morta. O povo agora teme se aproximar do sagrado. Eles dizem que todos vão morrer se chegarem perto demais. O medo substitui a confiança. Deus então explica o papel dos sacerdotes e levitas. Ele estabelece limites para proteger, não para afastar. O sagrado não é perigo, é cuidado. Mas sem respeito, ele se torna juízo. Deus ensina que proximidade sem obediência é risco. Ele também fala de provisão. Os levitas não herdam terras, mas herdam o próprio Deus como porção. Isso é uma verdade profunda. Há pessoas que recebem coisas, há outras que recebem Deus. Quem recebe Deus carrega o maior tesouro. O povo aprende que sustentar a obra também é parte da fé. Oferta não é perda, é participação no sagrado. Tudo que é dado a Deus volta transformado. A fé também se expressa no que se entrega, mas a jornada continua marcada por queixas. Em Meribá, falta água novamente. O povo reclama como se nunca tivesse visto milagres. Moisés, cansado, age fora da ordem divina. Ele fere a rocha quando deveria falar. A água sai, mas o preço é alto. Moisés não entrará na terra. Isso mostra que liderança não dá imunidade espiritual. Quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança. Moisés erra não por falta de fé, mas por excesso de cansaço humano. Deus mostra que obediência importa mais que resultado. Não basta dar certo, tem que ser do jeito de Deus. A água mata a sede do povo, mas a decisão marca o destino do líder. O povo bebe, mas Moisés paga. Isso revela que líderes muitas vezes sofrem consequências públicas por falhas momentâneas. Deus é justo mesmo quando é duro. A santidade dele não muda por causa da amizade. O povo continua viajando e enfrenta nações pelo caminho. Algumas fecham passagem, outras atacam. Israel aprende a guerrear sem perder a identidade. Não é guerra por conquista, é por sobrevivência e direção. Cada batalha é também espiritual. Eles vencem quando obedecem e perdem quando se desviam. O deserto vira campo de treinamento militar e espiritual. Deus ensina que fé não é passividade. Fé também luta, mas luta com direção divina. Não se vence pela força do braço, mas pela dependência do céu. O povo começa a entender que não caminha sozinho. Há uma mão invisível abrindo caminhos. Há um plano que ninguém vê inteiro. Cada vitória é um pedaço da promessa se revelando. Mesmo assim, a murmuração volta.
O povo cansa do maná. Eles desprezam o pão do céu. Deus envia serpentes. O veneno se espalha rápido. O pecado também se espalha assim. Moisés clama, e Deus manda fazer uma serpente de bronze. Quem olha, vive. Isso não é só cura física, é símbolo espiritual. Olhar é confiar. Olhar é obedecer. Olhar é crer. A salvação vem por um ato simples de fé. Não é esforço, é entrega. A serpente levantada aponta para algo maior no futuro. Deus já está ensinando sobre redenção muito antes dela acontecer. Plenamente. Quem olha para o que Deus levanta, encontra a vida. Quem olha para si mesmo, encontra a morte. O povo segue vencendo reis pelo caminho. Cada vitória fortalece a identidade. Eles deixam de ser apenas ex-escravos. Começam a se ver como povo escolhido. Mas isso também traz risco. Orgulho espiritual é tão perigoso quanto o medo espiritual. Deus continua guiando com cuidado. Ele não deixa que avancem mais do que podem sustentar. Cada território conquistado é preparação para a terra maior. Cada inimigo vencido é ensaio para batalhas futuras. O povo não sabe, mas está sendo moldado como nação. Deus constrói história mesmo quando ninguém percebe. O deserto não é atraso, é oficina divina. Então surge Balaque, rei de Moabe. Ele teme Israel. Ele não tenta vencer com espada, mas com palavra. Ele chama Balaão para amaldiçoar o povo. Isso revela que nem todo ataque é físico. Alguns são espirituais. Balaão tenta falar contra, mas Deus muda suas palavras. Da boca que queria a maldição sai bênção. Deus mostra que ninguém pode amaldiçoar quem ele abençoou. Nem feitiço, nem palavra, nem plano oculto. Israel nem sabe que está sendo atacado espiritualmente. Mas Deus luta por eles em segredo. Isso mostra que muitas batalhas são vencidas sem que a gente perceba. Deus trabalha nos bastidores. Enquanto o povo caminha, Deus protege. Balaão vê a grandeza do plano de Deus. Ele fala de um futuro que ainda não chegou. Ele anuncia uma estrela que virá de Jacó. O presente aponta para um futuro maior. Deus usa até quem não é do povo para revelar seus planos. A promessa não está presa a um tempo só. Ela atravessa gerações. Israel continua sua jornada sem saber tudo o que está sendo dito sobre eles. O deserto ainda guarda provas, quedas e vitórias. A terra prometida está mais perto, mas o coração ainda precisa ser moldado. Deus não corre, Ele prepara. A história ainda não terminou. Ela apenas avança para um ponto onde decisões mais profundas ainda terão que ser feitas. Quando parece que o deserto já ensinou tudo, Ele revela novas provas escondidas. O povo agora está mais perto da terra, mas também mais vulnerável ao engano. A grande pergunta que paira é mais perigoso enfrentar inimigos externos ou desejos internos? Depois das bênçãos ditas por Balaão, vem uma armadilha silenciosa. O inimigo muda de estratégia. Se não pode amaldiçoar por fora, tenta corromper por dentro. Mulheres moabitas e midianitas se aproximam do povo. Não é apenas romance, é estratégia espiritual. A sedução vem antes da idolatria. Primeiro o coração se afasta, depois o corpo segue. O povo começa a participar de rituais estranhos. Eles comem, celebram e adoram deuses que não conhecem. O pecado agora vem disfarçado de prazer. Não vem com chicote, vem com convite. Não vem com ameaça, vem com promessa falsa. Muitos caem sem perceber que estão sendo usados contra si mesmos. O deserto não mata só pela fome, mata pela distração. A ira de Deus se acende, não porque ele seja cruel, mas porque ele é santo. Santidade não negocia com traição. Uma praga começa a se espalhar. O povo chora, mas muitos ainda não largam o pecado. Então surge Finéias. Ele vê o que ninguém quer ver. Ele age quando todos hesitam. Seu zelo não é raiva, é aliança. Ele entende que tolerar o erro é participar dele. Ele executa juízo no meio do acampamento. E a praga cessa. Isso mostra que às vezes Deus usa uma atitude firme para salvar uma geração inteira. Zelo não é fanatismo, é fidelidade ativa. Finéias não age por impulso, age por compromisso. Deus confirma sua atitude com uma aliança de paz.
Isso revela que firmeza diante do pecado também é amor. Amor que corrige é amor que salva. Depois da crise, Deus manda contar o povo novamente. Um novo censo. Não é repetição vazia, é marco de transição. A geração antiga quase se foi. Uma nova geração se levanta. Cada número agora representa esperança renovada. O passado não define o futuro quando Deus está no centro. Deus mostra que o plano continua mesmo depois das quedas. Ele não desistiu do povo, apenas o renovou. Cada tribo é contada de novo. Cada família é lembrada. Isso mostra que Deus não esquece nomes nem histórias. O novo começa com organização. Antes de entrar na terra, é preciso saber quem se é. Identidade vem antes de conquista. Quem não sabe quem é, se perde no que conquista. Surge então um problema inesperado. As filhas de Zelofeade não têm irmãos homens. Pela lei, não herdariam terra. Elas se aproximam de Moisés com coragem. Elas pedem justiça dentro da promessa. Isso mostra que fé também questiona quando busca retidão. Deus confirma o pedido delas. Ele muda a lei para incluir quem antes ficaria de fora. Isso revela que a justiça de Deus não é rígida sem coração. Ele ouve a voz dos que confiam. As mulheres que poderiam ser esquecidas se tornam exemplo eterno. Deus mostra que ninguém é invisível na herança. A promessa é para todos que pertencem ao povo. O deserto também é lugar onde Deus ajusta leis para proteger pessoas. Deus, então, anuncia a morte de Moisés. Ele vê a terra, mas não entra. Isso é duro e santo ao mesmo tempo. Moisés não perde o chamado, mas perde o direito de concluir a missão. Isso ensina que fidelidade passada não anula erros presentes. Também mostra que Deus é justo mesmo com seus amigos. Mas Deus não deixa o povo sem liderança. Ele escolhe Josué, um homem que serviu em silêncio por muitos anos. Liderança não nasce no palco, nasce no serviço. Josué aprendeu obedecendo antes de comandar. Deus mostra que sucessão é parte do plano. O líder passa, mas a missão continua. A obra é maior que qualquer homem. Deus relembra as festas, os sacrifícios e os votos. Parece repetição, mas não é. É preparação para uma nova fase. Antes de entrar na terra, o povo precisa lembrar quem é Deus. Ritual não é vazio quando carrega memória. Cada festa lembra uma história. Cada sacrifício lembra uma aliança. Deus quer que eles entrem na terra sem esquecer do céu. Prosperidade sem memória vira idolatria. Deus ensina que abundância exige ainda mais fidelidade. O que foi aprendido no deserto não pode ser esquecido na terra. A fé não é só para tempos difíceis, é para tempos fáceis também. Então vem a guerra contra os midianitas. Não é vingança comum, é juízo divino contra a corrupção espiritual. Eles foram instrumento de queda para Israel. Agora enfrentam consequência. Balaão morre nessa guerra. O mesmo que tentou amaldiçoar e depois corromper. Isso mostra que ninguém escapa da justiça divina. O pecado pode demorar, mas chega ao fim. Israel aprende que algumas batalhas não são por território, mas por pureza espiritual. Nem toda guerra é política, algumas são morais. Deus defende a santidade do seu povo. Ele não quer apenas vencedores, quer santos. Depois da vitória, surge disputa sobre os despojos. Deus então estabelece regras justas. Quem luta e quem guarda bagagem participa igualmente. Isso mostra que todo papel é importante. Não existe serviço pequeno no plano de Deus. A vitória é coletiva. Deus ensina justiça até na distribuição. Ele também exige oferta dos despojos. A vitória pertence a Ele antes de pertencer ao povo. Nada pode ser recebido sem reconhecimento. Tudo que vem da mão de Deus deve voltar a Ele em honra. Isso mantém o coração no lugar certo. Algumas tribos querem ficar antes de atravessar o Jordão. Elas veem terras boas e querem parar ali. Moisés confronta. Ele lembra o erro dos pais. Não se pode descansar enquanto os irmãos ainda lutam. Promessa é coletiva. Ninguém herda sozinho. Eles prometem ajudar na conquista e depois voltar. Isso mostra que Deus se importa com unidade. Não é só sobre ter, é sobre caminhar junto. Quem abandona o povo
enfraquece o plano. Deus constrói nações, não indivíduos isolados. Moisés então relembra toda a jornada. Ele marca cada parada. Cada lugar vira memória espiritual. O caminho vira testemunho. Eles não são mais apenas viajantes, são sobreviventes da fidelidade divina. Cada etapa mostra que Deus nunca abandonou, mesmo quando o povo falhou. Deus permaneceu. Agora a terra está diante deles, mas o coração ainda precisa ser guardado. O passado ainda pode influenciar o futuro. Deus está conduzindo até o fim, mas o fim ainda não chegou. A história continua se movendo, e decisões ainda vão definir quem realmente herdará a promessa. Agora o povo está diante do limite invisível entre promessa e realidade. O Jordão ainda não foi atravessado, mas já se sente o peso da herança próxima. A pergunta que ecoa é: o que acontece quando o sonho está tão perto que dá medo de tocá-lo? O deserto ensinou a sobreviver, mas a terra exigirá saber viver. Muitos sabem andar, poucos sabem permanecer fiéis quando param. Deus sabe que o maior perigo não é a escassez, é a abundância sem gratidão. O povo olha para frente, mas carrega marcas de trás. Cada passo adiante ainda arrasta sombras antigas. Moisés fala, mas sabe que não irá junto. Ele guia até a porta, mas não atravessa. Isso ensina que alguns são chamados para preparar, não para desfrutar. O valor da missão não está no final, mas na fidelidade ao caminho. Moisés não perde honra por não entrar. Ele ganha a eternidade por obedecer até o fim. O povo precisa aprender que líderes passam, mas Deus permanece. A travessia não depende do homem, depende do Senhor. A fé agora precisa caminhar sem o rosto que sempre viu. Moisés estabelece limites das terras que serão herdadas. Cada fronteira tem significado espiritual. Deus não entrega algo sem definir até onde aquilo pode ir. A promessa tem forma, não é caos. Isso mostra que liberdade não é ausência de limites, é viver dentro dos limites de Deus. O povo aprende que herança sem direção vira confusão. Cada tribo terá espaço, mas não poderá invadir o espaço do outro. Deus ensina respeito antes mesmo da posse. A terra não é para gerar guerra entre irmãos, é para produzir identidade e unidade. Moisés fala de cidades de refúgio, lugares onde quem matou sem intenção pode fugir. Isso revela um Deus que mistura justiça com misericórdia. Nem todo erro é igual, nem toda culpa tem o mesmo peso. Deus cria espaço para arrependimento e proteção. A lei não é só punição, é também cuidado. Isso mostra que Deus se importa até com quem erra sem querer. Ele não governa com frieza, mas com equilíbrio santo. O povo aprende que o sangue inocente clama da terra. A violência deixa marcas espirituais. Não existe pecado neutro. Tudo gera consequência invisível. A terra também sente o que os homens fazem. Isso revela que criação e humanidade estão ligadas. O pecado não destrói só pessoas, destrói ambientes. Por isso Deus exige justiça, não por vingança, mas por cura. A justiça limpa o que o pecado suja. Sem justiça, a terra adoece. Deus ensina que governar é cuidar do que não fala. Ele ouve até o grito silencioso do chão. Isso mostra que Deus vê além do que os olhos veem. Ele julga não só atos, mas impactos. Cada decisão humana ecoa no espiritual. O povo começa a entender que viver na terra prometida exige responsabilidade. Não é só plantar e colher, é obedecer e preservar. As leis sobre herança voltam a ser lembradas. As filhas que receberam direito não podem quebrar a unidade tribal. Deus organiza até o futuro que ainda não chegou. Isso mostra que ele pensa em gerações. Nada é improviso. O que parece detalhe é proteção. Deus governa o amanhã com regras hoje. Isso revela que fé também é planejamento. Não é só confiar, é organizar. Deus quer um povo espiritual e responsável. Ele não separa fé de organização. Quem anda com Deus também aprende a cuidar do que recebe.
A promessa não é bagunça, é estrutura viva. Cada regra é uma cerca invisível contra o caos. Moisés sente o peso do fim se aproximando. Ele fala mais do que antes. Suas palavras agora carregam despedida. Ele não fala como quem perdeu, mas como quem cumpriu. Isso ensina que o fim não é fracasso quando se é fiel. Moisés não entra na terra, mas entra na história eterna. O povo talvez não entenda agora, mas entenderá depois. Algumas perdas só fazem sentido no futuro. Moisés entrega o povo nas mãos de Deus e de Josué. Ele não cria dependência pessoal. Ele cria dependência divina. Isso mostra que o verdadeiro líder aponta para Deus, não para si. Ele prepara o povo para viver sem ele. Liderar também é saber sair. Josué começa a ser visto com outros olhos. Antes era auxiliar, agora é sucessor. Isso muda a forma como as pessoas o encaram, mas não muda a forma como ele deve encarar Deus. Ele precisa aprender a não imitar Moisés, mas obedecer como Moisés obedeceu. Cada líder tem forma diferente, mas deve ter a mesma raiz: obediência. Deus não copia homens, ele forma servos. Josué carrega a missão sem carregar o estilo. Isso ensina que identidade é mais importante que comparação. Quem tenta ser outro perde a si mesmo. Deus chama pessoas, não sombras. O povo começa a se preparar emocionalmente para a travessia. O coração já pisa na terra antes dos pés. Mas isso também traz ansiedade. O futuro atrai e assusta ao mesmo tempo. Muitos sonharam com esse dia por décadas. Agora ele está próximo demais para ser ignorado. O medo muda de forma. Antes era medo de morrer no deserto. Agora é medo de não dar conta da promessa. Às vezes é mais fácil sobreviver do que herdar. Sobreviver exige força. Herdar exige maturidade. Deus sabe que a promessa exige mais caráter do que coragem. Moisés relembra as falhas passadas sem ódio. Ele fala para ensinar, não para humilhar. Ele quer que os filhos não repitam os erros dos pais. Memória sem aprendizado vira peso inútil. Memória com sabedoria vira proteção. Deus usa o passado como professor. Ele não quer que o povo esqueça, quer que entenda. Cada erro antigo vira placa de aviso para o futuro. O povo começa a perceber que sua história é sagrada. Até as quedas fazem parte do plano de ensino de Deus. Nada foi em vão. Tudo foi usado para formar uma nação. A terra prometida agora é mais que promessa, é expectativa viva. Cada olhar para o horizonte carrega esperança e medo misturados. O povo já não é o mesmo que saiu do Egito. Eles carregam cicatrizes, mas também fé amadurecida. Deus os moldou com tempo e dor. Ele não correu para cumprir a promessa. Ele caminhou com eles até que estivessem prontos. Isso mostra que Deus não se atrasa. Ele prepara. O tempo de Deus é ferramenta de formação. Quem chega rápido demais se perde no que recebe. O povo se encontra no último acampamento antes da travessia. O ar é diferente. O silêncio é mais pesado. Cada coração sabe que algo grande está prestes a acontecer. Mas ainda existem escolhas a serem feitas. Ainda existem corações a serem guardados. Deus ainda fala, ainda corrige, ainda orienta. Ele não abandona até o último passo antes da promessa. A história não chegou ao clímax. Ela apenas se aproxima dele. O que acontecerá quando o primeiro pé tocar a nova terra ainda está envolto em mistério. E esse mistério continua chamando o povo para confiar. O silêncio antes da promessa é mais pesado que o barulho da guerra. O povo está parado, mas por dentro tudo se move. A pergunta central agora é: quem eles realmente se tornaram depois de tudo que viveram? O deserto já não os assusta como antes. A morte já não os surpreende como antes. Mas a herança ainda é um mistério. Eles sabem lutar, mas não sabem ainda governar. Eles sabem seguir, mas ainda precisam aprender a liderar suas próprias decisões. O tempo de depender de Moisés está terminando. O tempo de depender diretamente de Deus está começando de outra forma. O coração precisa amadurecer antes da terra ser tocada. A promessa não é apenas território,
É responsabilidade espiritual. Muitos sonham com o que a terra dará. Poucos pensam no que ela exigirá. Deus observa não os pés, mas as intenções. Ele mede não a força, mas a fidelidade. O futuro não pertence aos mais fortes, mas aos mais obedientes. O que será revelado quando o povo tiver que escolher sem Moisés à frente? As tribos que ficaram do lado de cá do Jordão começam a organizar suas cidades. Elas já têm terra, mas ainda não têm descanso. Isso ensina que ter não é o mesmo que concluir. Eles prometem ajudar os irmãos até o fim da conquista. Essa promessa é mais que acordo político. É aliança espiritual. Deus vê quem pensa só em si e quem pensa no todo. A unidade não é detalhe, é a essência do plano. Uma tribo sozinha é fraca. Juntas, elas se tornam nação. O egoísmo sempre tenta separar o que Deus quer unir, mas Deus insiste na coletividade. Ele não trabalha com heróis solitários, mas com povos fiéis. Cada decisão individual afeta o destino coletivo. A herança não pode ser construída sobre abandono. Quem deixa o irmão para trás enfraquece a própria promessa. Moisés começa a desaparecer aos poucos da cena, mesmo ainda estando presente. Sua voz continua, mas seu tempo está se encerrando. Isso cria um clima estranho. O povo precisa aprender a ouvir Deus sem ouvir Moisés do mesmo jeito. A transição é sempre um tempo sensível. Muitos não sabem lidar com mudanças quando elas não são desejadas. Mas Deus muda líderes sem mudar promessas. Ele troca instrumentos sem trocar o plano. Isso mostra que a obra não depende do homem, mas o homem depende da obra. Moisés foi grande, mas Deus é eterno. O povo precisa aprender a não idolatrar o passado. O que Deus fez ontem não substitui o que Ele quer fazer amanhã. Quem vive só de memória morre de saudade espiritual. Josué começa a ser testado em silêncio, não por batalhas ainda, mas por olhares. Alguns o observam com esperança, outros com desconfiança. Liderar é carregar expectativas que não são suas. Josué precisa vencer primeiro dentro de si. Ele precisa crer que Deus é o mesmo com ele como foi com Moisés. A comparação é uma armadilha. Quem tenta ser outro nunca se torna inteiro. Deus quer servos autênticos, não cópias espirituais. Josué aprende que a autoridade não vem do cargo, vem da presença de Deus. Se Deus não estiver com ele, nada fará sentido. A promessa não anda com nomes, anda com obediência. O povo começa a falar mais sobre a terra do que sobre o deserto. Isso parece bom, mas também é perigoso. Falar demais do futuro pode fazer esquecer as lições do passado. O deserto foi professor, não inimigo. Ele ensinou dependência, paciência e fé. Quem esquece o deserto se perde na terra. Prosperidade sem memória gera soberba. Deus não quer um povo rico e vazio. Ele quer um povo abençoado e fiel. Cada passo rumo à promessa precisa carregar gratidão. Quem chega sem gratidão perde rápido o que recebeu. Moisés continua lembrando das leis, dos votos e dos sacrifícios. Não porque o povo esqueceu, mas porque vai precisar mais ainda deles. No deserto, a lei sustentava a sobrevivência. Na terra, ela sustentará a identidade. Sem lei, eles seriam apenas mais um povo. Com a aliança, eles são nação santa. Deus quer que eles entrem na terra diferentes, não apenas vencedores. A vitória sem santidade vira perdição futura. A lei não é peso, é proteção invisível. Quem anda dentro dela, anda cercado por Deus. O coração do povo oscila entre esperança e medo. Alguns já se veem plantando, colhendo e construindo. Outros se veem perdendo, lutando e morrendo. A promessa é grande demais para caber em corações pequenos. Deus precisa alargar a fé antes de alargar o território. Quem não cresce por dentro, não sustenta crescimento por fora. A terra vai revelar quem realmente amadureceu no deserto. Alguns sobreviveram, mas não aprenderam. Outros aprenderam, mas ainda não sabem que aprenderam. Deus está prestes a mostrar o que cada um se tornou. O povo começa a perceber que não é mais uma multidão desorganizada. Eles têm leis, história
líderes e identidade. Eles são uma nação em formação. O deserto foi o ventre onde essa nação foi gerada. A dor foi parte do nascimento. Toda geração espiritual nasce com sacrifício. Nada que tem valor nasce fácil. Deus não forma povos com pressa. Ele forma com processo. O processo dói, mas protege. Quem não aceita processo se perde na promessa. A terra prometida agora é quase visível. Mas ainda existe distância entre ver e possuir. Ver desperta desejo. Possuir exige entrega. Muitos querem o resultado, poucos querem o caminho. Deus olha quem ama a promessa e quem ama o prometente. Amar a promessa sem amar a Deus gera idolatria futura. A terra não pode virar Deus no lugar de Deus. Por isso o deserto foi longo. Para ensinar que viver sem terra é possível, mas viver sem Deus não é. O povo está pronto para avançar, mas Deus ainda segura o tempo. Ele nunca se apressa. Ele não anda na velocidade do desejo humano. Ele anda na velocidade da maturidade espiritual. A história está prestes a mudar de cenário, mas não de essência. O Deus do deserto será o Deus da terra. A fé que sustentou na escassez precisará sustentar na abundância. O maior teste ainda não chegou, porque às vezes é mais difícil permanecer fiel quando tudo dá certo. A promessa está diante deles, mas a fidelidade ainda será provada. E a história continua caminhando para esse encontro inevitável. O momento mais perigoso não é quando falta, mas quando tudo parece possível. O povo está pronto para atravessar, mas Deus ainda observa o coração. A pergunta central agora é: o que acontece quando a fé precisa caminhar sem garantias visíveis? Eles viram milagres, mas agora precisam viver decisões. O deserto foi escola de dependência, mas a terra exigirá responsabilidade. O povo aprendeu a pedir, mas agora terá que administrar. Aprendeu a seguir, mas agora terá que escolher. O que antes vinha do céu agora virá do chão. A fé que recebia tudo precisa aprender a cultivar. Deus muda o ambiente para revelar o interior. Onde não há escassez, aparece o verdadeiro desejo. Onde não há perseguição, aparece a verdadeira lealdade. O coração será mais provado na fartura do que na fome. A promessa vai revelar quem eles realmente são. Moisés continua falando como quem sabe que cada palavra pode ser a última. Ele não grita, ele planta. Suas palavras são sementes para um futuro que ele não verá. Isso mostra que líderes verdadeiros trabalham para tempos que não viverão. Ele não constrói monumentos para si, mas caminhos para outros. Moisés não pede estátua, pede fidelidade. Ele não quer memória pessoal, quer obediência contínua. Isso revela grandeza espiritual. O ego quer ser lembrado. O servo quer que Deus seja lembrado. Moisés entende que sua ausência será também um teste. Muitos seguiram por causa dele. Poucos aprenderam a seguir por causa de Deus. Agora essa diferença começará a aparecer. O povo começa a imaginar a vida na terra. Alguns sonham com descanso, outros com poder, outros com riqueza. Cada um projeta na promessa o que carrega no coração. A promessa é a mesma, mas o desejo é diferente. Isso mostra que Deus dá o mesmo presente, mas cada um o vive de forma distinta. A terra não mudará o caráter, apenas o revelará. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem reclama no deserto reclamará na abundância. O ambiente muda, mas o coração continua sendo o mesmo até ser transformado. Deus quer transformar antes de entregar. Ele prefere atrasar a promessa do que entregar a alguém que vai se perder nela. Josué observa tudo em silêncio. Ele aprende mais vendo do que falando. Ele vê Moisés errar, acertar, chorar e continuar. Ele entende que liderança não é perfeição, é perseverança. Deus não usa pessoas sem falhas, usa pessoas rendidas. Josué sabe que não será Moisés, mas sabe que pode ser obediente como ele foi. Ele aprende que a autoridade vem da intimidade com Deus. Quem anda longe de Deus só tem cargo, não tem unção. Josué quer presença, não fama.
Ele sabe que sem Deus nenhuma promessa se cumpre. O povo começa a se organizar como quem vai mudar de vida. A expectativa no ar, mas também a tensão invisível. Alguns têm medo de perder o pouco que têm agora. Preferem segurança conhecida à promessa desconhecida. Isso mostra que nem todos querem mudar, mesmo quando Deus chama. Mudar dói, crescer dói, sair do conhecido dói. Mas ficar onde Deus já mandou sair é morrer devagar. Deus não chama para conforto, chama para propósito. Quem troca propósito por conforto perde os dois. Moisés reforça que Deus é o verdadeiro dono da terra. Eles não serão proprietários absolutos, mas administradores. Isso muda tudo. Quem pensa que é dono se corrompe fácil. Quem sabe que é servo cuida melhor. A terra não é troféu, é responsabilidade. Cada colheita será também prestação de contas. Deus quer que eles saibam que tudo vem dele. Até o suor do trabalho será resposta à graça anterior. Eles não trabalharão para merecer a terra, mas porque receberam a terra. A obediência será resposta, não pagamento. O povo começa a entender que a promessa não elimina o pecado. Pelo contrário, ela o expõe. No deserto, muitos pecados eram escondidos pela luta diária. Na terra, eles aparecerão com mais clareza. Por isso Deus insiste tanto em leis e limites. Ele sabe que liberdade sem direção vira perdição. Amor sem verdade vira engano. Promessa sem aliança vira idolatria. Deus quer relacionamento, não apenas resultados. Ele quer coração, não apenas conquistas. A memória do passado ainda tenta prender alguns. Eles lembram do Egito como se fosse melhor. Isso mostra que libertação externa não garante libertação interna. Muitos saem do Egito, mas o Egito não sai de muitos. O deserto foi longo para matar essa memória falsa, mas algumas raízes ainda estão vivas. Deus sabe que só a nova vida na terra poderá arrancar certas coisas. Às vezes Deus muda o cenário para mudar o coração. Ele troca o ambiente para curar a mente. A expectativa cresce, mas Deus continua exigindo obediência nas pequenas coisas. Ele não muda as regras porque o fim está perto. Pelo contrário, Ele as reforça. Isso mostra que fidelidade não tem prazo de validade. Não se obedece até chegar na promessa. Obedece-se para sempre. Quem obedece só até receber não ama a Deus, ama a recompensa. Deus quer filhos, não empregados espirituais. Ele quer gente que obedeça por amor, não por interesse. Tudo está quase pronto. O povo sente que a história está prestes a virar página, mas ainda existem decisões internas que ninguém vê. Corações ainda precisam escolher quem realmente governa. Deus não força, Ele chama. Ele não arrasta, Ele convida. A promessa está diante deles, mas a fidelidade ainda será testada mais uma vez. O maior desafio não será atravessar o rio, mas atravessar a si mesmo. E essa travessia interior ainda está acontecendo. A história ainda não terminou. Ela continua caminhando para o momento em que fé e promessa finalmente se encontrarão. O ar antes da travessia é mais pesado que qualquer tempestade. O povo sente que algo definitivo se aproxima. A pergunta central agora é: quem eles serão quando não tiverem mais o deserto para culpar? O deserto sempre foi desculpa para fracassos e murmurações. Agora não haverá mais areia para esconder o coração. A terra revelará tudo. O silêncio de Deus nesses últimos momentos não é ausência, é expectativa. Ele observa mais do que fala. Cada rosto carrega uma história de luta. Cada olhar carrega medo e esperança misturados. O povo não é mais criança espiritual, mas ainda não é adulto. Eles estão entre dois tempos, entre o que foram e o que serão. O deserto os quebrou. A promessa precisa reconstruí-los. Mas reconstruir dói mais do que quebrar. Deus sabe disso, mas não recua. Ele ama demais para deixá-los inacabados. Moisés observa o povo como um pai que sabe que vai se despedir. Ele vê rostos que conheceu desde pequenos. Vê crianças que nasceram no deserto e nunca viram o Egito.
Ele sabe que essa geração é diferente. Não carrega correntes, mas carrega histórias. Eles não viveram a escravidão, mas viveram as consequências dela. Isso os torna mais fortes em alguns pontos e mais frágeis em outros. Eles não conhecem o chicote, mas conhecem o cemitério do deserto. Cada túmulo é um aviso silencioso. Moisés sabe que não pode ir além. Ele entrega não apenas liderança, mas memória. Ele passa adiante tudo o que aprendeu com Deus. Não guarda nada para si. Ele não quer ser lembrado, quer que Deus seja obedecido. Isso é grandeza espiritual. Josué agora começa a ser visto como futuro, não mais como ajudante. Alguns se aproximam, outros se afastam. Liderança sempre separa corações. Quem ama a Deus aceita quem ele escolhe. Quem ama controle rejeita quem não escolheu. Josué precisa aprender a lidar com isso. Ele não pode agradar todos, só pode obedecer a Deus. Isso exige coragem silenciosa. A coragem que não grita, mas permanece. Ele sabe que o maior inimigo não será as muralhas, mas os corações divididos. Deus quer um povo unido para atravessar. Unidade não é opinião igual, é direção comum. Todos olhando para o mesmo Deus, mesmo pensando diferente. Isso é mais difícil do que parece. O povo começa a arrumar suas coisas como quem muda de vida, mas ninguém arruma o coração com as mãos. O coração precisa ser organizado por dentro. Alguns estão empolgados demais, outros estão assustados demais. Empolgação sem maturidade vira imprudência. Medo sem fé vira paralisia. Deus quer equilíbrio espiritual. Nem loucura, nem covardia. Fé é caminhar mesmo tremendo. Não é ausência de medo, é decisão, apesar do medo. Muitos ainda não sabem disso. Eles acham que fé é sentir segurança. Deus ensina que fé é obedecer mesmo sem sentir. O sentimento vem depois, se vier. Primeiro vem a escolha. O povo relembra as histórias antigas ao redor do fogo. Histórias de serpentes, de pão do céu, de águas que brotaram da rocha. Essas histórias não são apenas lembrança, são identidade. Um povo sem memória não sabe quem é. Deus usou o deserto para criar uma narrativa. Agora essa narrativa precisa sustentar o futuro. Quando faltarem respostas, eles terão histórias. Quando faltarem forças, terão testemunhos. Deus sabia que eles precisariam disso. Por isso cada milagre foi também uma lição. Nada foi feito só para resolver o dia. Tudo foi feito para sustentar gerações. O povo começa a entender que a promessa não é fim, é começo. Muitos pensavam que ao chegar, tudo terminaria. Mas Deus mostra que tudo começará ali. O deserto foi introdução. A terra será o livro principal. Lá eles escreverão sua própria história com Deus. Alguns terão vitórias, outros terão quedas, mas todos serão responsáveis por suas escolhas. Não poderão mais culpar o passado. O futuro será construído por decisões presentes. Deus não dará desculpas junto com a terra. Ele dará direção. E cada um escolherá se segue ou não. Moisés fala menos, mas cada palavra pesa mais. Ele não desperdiça sílabas. Ele sabe que não terá muitas chances. Ele fala como quem ama. Não acusa, alerta. Não condena, prepara. Ele quer que o povo viva, não apenas conquiste. Ele sabe que muitos morreram no deserto não por falta de promessa, mas por falta de fé. Ele não quer ver isso se repetir na terra. Por isso ele insiste. Ele prefere ser cansativo agora do que ser chorado depois. Isso é amor verdadeiro. Amor que insiste mesmo quando ninguém quer ouvir. O povo olha para o horizonte e vê o futuro, mas não vê os detalhes. Eles não sabem quem vão enfrentar. Não sabem quem vai morrer. Não sabem quem vai nascer. Não sabem quem vai trair e quem vai permanecer fiel. Mas Deus sabe. E mesmo sabendo, Ele continua chamando. Isso mostra que Deus não chama porque tudo será fácil. Ele chama porque Ele estará junto. A promessa não é ausência de dor. É presença de Deus na dor. Quem entende isso não se escandaliza quando sofre. Entende que sofrimento não cancela a promessa. Às vezes confirma. Alguns corações ainda querem voltar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Querem segurança sem fé. Querem conforto sem risco.
querem bênção sem entrega. Mas Deus não negocia assim. Ele não é fornecedor de desejos, é Senhor de vidas. Quem quer Deus só pelo que Ele dá, não quer Deus, quer coisas. O deserto ensinou isso. A terra vai provar isso. Muitos começarão bem e terminarão mal. Outros começarão mal e terminarão bem. Deus não olha o começo, olha o fim. E o fim ainda está longe. Tudo está preparado para a mudança de cenário. Mas o maior cenário ainda é o coração humano. É lá que Deus mais trabalha. Ele não quer apenas um povo em uma terra. Ele quer uma terra cheia de um povo que o conheça. Não apenas que o sirva por medo, mas que o ame por verdade. A travessia que virá não será apenas geográfica. Será espiritual. Muitos atravessarão o rio, mas poucos atravessarão a si mesmos. Esse será o verdadeiro desafio. E é para esse desafio que Deus ainda está preparando cada coração. A história não acabou. Ela está prestes a entrar em uma nova fase. E essa fase ainda guarda decisões que mudarão destinos. O livro de Números termina, mas a jornada que ele revela nunca termina de verdade. Ele começa com contagem e termina com esperança. Começa organizando um povo e termina preparando uma nação. No meio do caminho, há quedas, murmurações, milagres, juízos, perdão e recomeços. O deserto não foi apenas um lugar, foi um processo. Foi ali que Deus tirou o Egito de dentro do povo, mesmo depois de já ter tirado o povo do Egito. Foi ali que a fé deixou de ser teórica e se tornou sobrevivência. Foi ali que cada coração foi testado mais do que cada corpo. Números nos mostra que não basta sair da escravidão, é preciso aprender a viver em liberdade. Não basta receber promessa, é preciso ser transformado para sustentá-la. Muitos saíram do Egito, mas nem todos entraram na terra. Não porque Deus falhou, mas porque alguns não quiseram mudar por dentro. O deserto revelou que o maior inimigo não é o faraó, nem os gigantes, nem a fome. O maior inimigo é o coração que não confia. Cada censo, cada marcha, cada acampamento, cada queda e cada recomeço ensina que Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Ele não forma vencedores rápidos, ele forma filhos fiéis. A promessa nunca esteve em risco. Quem esteve em risco foram os corações que não quiseram caminhar com ela. Deus permaneceu o mesmo quando o povo mudou. Ele foi fiel quando eles foram instáveis. Ele guiou quando eles reclamaram. Ele perdoou quando eles caíram. O livro de Números é a história de um Deus paciente e de um povo em formação. É a prova de que fé não nasce pronta, ela é construída no caminho. É a certeza de que Deus não desiste fácil, mas também não negocia santidade. Ele perdoa, mas também ensina. Ele levanta, mas também corrige. Ele promete, mas também prepara. No fim, o povo está diante da terra, mas mais importante que a terra é quem eles se tornaram até chegar ali. Porque a maior conquista não é atravessar o Jordão, é atravessar o próprio coração, é deixar de ser escravo por dentro, é aprender a confiar sem ver, é obedecer mesmo quando não entende. O livro de Números termina, mas sua mensagem continua viva. Deus guia, Deus forma, Deus corrige, Deus cumpre, mas Ele só leva até o fim aqueles que permitem ser transformados no caminho. Porque promessa não é prêmio para quem anda rápido, é herança para quem permanece fiel.